Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje, a gente vai destrinchar um dos cenários mais tensos e perigosos do mundo agora. O impasse gigante entre os Estados Unidos e o Irã. E o palco disso tudo? Uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. Olha, não é exagero dizer que isso não é só uma briguinha regional, tá? É um gargalo que mexe com a economia e a energia do mundo inteiro. Vamos organizar essa bagunça e entender exatamente como a gente chegou nesse ponto de fervura militar e diplomática. Para a gente não se perder, nosso roteiro hoje vai ser super direto. Primeiro, vamos ver o impasse no Estreito em si. Depois, a proposta do Irã, a rejeição americana, a estratégia de bloqueio prolongado e, por fim, o tabuleiro militar. Ponto 1. O impasse no Estreito. O verdadeiro epicentro dessa crise toda. Para você ter uma noção real do que está em jogo, pensa nessa fatia de 20%. Um quinto, gente. Um quinto de todo o suprimento global de petróleo e gás natural liquefeito precisa passar pelo Estreito de Hormuz. Não é uma via qualquer, é literalmente uma artéria energética do mundo. E o que os relatórios dizem é que, hoje, essa via está parcialmente minada e sob um bloqueio efetivo. Pensa bem, quando 20% da energia mundial corre o risco de simplesmente não chegar no destino, o planeta inteiro prende a respiração. E o contraste com o passado recente é um absurdo. 140. Essa era a média de navios que passavam por ali todo santo dia. Era um trânsito intenso, super vital para o comércio. A realidade hoje despencou de 140 para apenas alguns poucos navios graneleiros por dia e quase todos indo só para o Irã ou para o Iraque. Os navios europeus deram meia volta. O tráfego internacional meio que parou de vez. O lugar está irreconhecível. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Bom, voltando aqui. Ponto 2. A proposta do Irã, que foi a tentativa deles de chegar num acordo. O Irã usou o Paquistão como mediador para mandar uma proposta dividida em 3 etapas. Primeiro, um fim oficial das hostilidades, para garantir que a guerra não voltasse. O segundo passo era o fim imediato do bloqueio naval dos Estados Unidos contra eles. Mas, olha o pulo do gato no passo 3. Deixar a discussão sobre o programa nuclear e o enriquecimento de urânio para depois, num futuro indefinido. Basicamente, eles queriam resolver o bloqueio agora, mas jogar para escanteio a questão que mais estressa o mundo. E as exigências de Teherã para reabrir o Estreito eram bem específicas. Eles queriam ter autoridade militar permanente sobre a rota. Mais do que isso, queriam poder de barrar qualquer navio que eles considerassem hostil. E, saca só, eles queriam cobrar pedágio de quem passasse, sendo que o pagamento teria que ser obrigatoriamente na moeda deles, o rial iraniano. Inclusive, tem um projeto de lei rolando no parlamento deles para oficializar tudo isso. Na prática, era o Irã exigindo o controle total e monetizado da parada. O que nos leva ao ponto 3. A rejeição americana e as linhas vermelhas de Washington. Se a gente colocar as duas visões lado a lado, o abismo é gigantesco. De um lado, você tem o Irã querendo cobrar pedágio, exigir permissão prévia e ter controle militar total. Do outro lado, as regras inegociáveis dos Estados Unidos. Para eles, o estreito é via internacional, tem que ter livre navegação para todo mundo e não tem conversa nenhuma se o foco não for o desarmamento nuclear imediato. As posições são literalmente água e óleo. Para entender o lado nos Estados Unidos, olha essa declaração do secretário de Estado americano Marco Rubio na Fox News. Ele disse que abrir o estreito nos termos do Irã significava coordenar com eles, pedir permissão ou ser explodido e ainda pagar por isso. A leitura da Casa Branca e do presidente Trump foi que essa proposta era só uma continuidade disfarçada das ameaças. Para eles, normalizar um sistema onde o Irã dita quem passa com uma arma na cabeça era simplesmente inaceitável. Foi rejeitado na hora. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora o ponto 4, a nova estratégia de bloqueio prolongado. Claro que quando a diplomacia falha desse jeito, o mercado financeiro surta. Logo de cara, a gente viu um salto de quase 4% no preço do petróleo Brent em um único dia. Chegou a bater na trave dos $80 o barril num piscar de olhos. Essa reação rápida mostra o pânico global com a inflação e com a quebra na cadeia de energia. Quando a diplomacia escorrega num ponto tão sensível, a economia global sente o tranco na mesma hora. Com a rejeição, a estratégia dos Estados Unidos mudou. O lance agora não é aceitar um cessar-fogo que ignore o programa nuclear. Washington decidiu ir pelo caminho da pressão econômica prolongada, sufocando o máximo possível as exportações de petróleo iraniano. A ideia é usar esse estrangulamento de longo prazo para forçar o Irã a capitular totalmente na questão nuclear, tentando evitar entrar numa guerra aberta logo de primeira.
Uma frase que resume perfeitamente como os americanos enxergam isso é essa onde o Marco Rubio chama o controle do estreito de uma arma nuclear econômica. A lógica é simples. O Irã não pode ganhar um prêmio por sequestrar as cadeias de suprimento do mundo. Para os formuladores de política lá nos Estados Unidos, deixar 20% da energia global refém deles é uma ameaça sistêmica que não dá para tolerar. Ponto 5. O tabuleiro militar. Porque, meus amigos, a tensão na água está no nível absurdo. O poder de fogo naval na região é imenso. De um lado, a gente tem o porta-aviões USS Gerald R. Ford, que está posicionado há mais de 300 dias, é um recorde de tempo que não se via desde a Guerra do Vietnã, e chegando ali no Mar Arábico tem o USS George H. W. Bush. O pessoal até achou que um ia render o outro, mas a retórica está tão pesada que a aposta agora é que os dois vão ficar na área ao mesmo tempo. É uma força dupla gigantesca, tanto para manter o bloqueio no Irã, quanto para segurar qualquer ofensiva dos militantes Houthis lá no Iêmen. Mas presta bem atenção nisso. Enquanto a estratégia oficial é o sufoco econômico, o portal Axios soltou que o presidente americano já está preparando opções cinéticas, ou seja, ataques curtos e cirúrgicos contra o Irã. O objetivo tático não seria começar uma guerra mundial, mas usar a força militar pontual para quebrar essa atual paralisia diplomática, forçar uma trégua e empurrar Teherã de volta para a mesa de negociação, mas agora nos termos dos Estados Unidos. Então, a grande e assustadora pergunta que fica com a gente é essa. As chances de um acordo de paz hoje são praticamente zero. Será que esse peso duplo do estrangulamento econômico junto com a ameaça de um ataque cirúrgico vai conseguir forçar um acordo? Ou será que isso vai ser a faísca para um conflito ainda mais amplo e devastador no Golfo Pérsico, quebrando as pernas das cadeias de suprimento globais de vez? Por enquanto é isso. Assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, Piazada!